Gente, vamos lá a explicação de novo. Tá difícil de sair esse vídeo, mas vai sair sim. Vai ter que sair esse vídeo hoje sim. Então, gente, vamos falar da explicação de novo. Então, lembre-se que para a formação de um furacão, o que é possível, o que precisa acontecer? Como eu falei, umidade, tem que estar úmido, tem que estar um ambiente bom, água do mar, porque a água do mar se forma muito no litoral, e vento. Bom, gente, deixa que eu vou tentar fazer uns vídeos, os dois vídeos, por causa que já era para ter saído já esses vídeos, só que o meu celular fica cortando, eu estou tentando limpar e fazer de tudo. Então, gente, deixa que eu vou explicar. Então, é o seguinte, e a, aí, como eu falei para vocês, o governo americano foi visitar a população de Nova Orleans muito tempo depois que aconteceu o desastre. E aquilo pegou mal pro governo do George W. Bush. E, é claro que eu estudo em relação em relação a essas catástrofes naturais. Como, por exemplo, o furacão. O furacão, tem tempos para ele dar. Não dá toda hora, não. E ele dá, acho que vai de julho até setembro, outubro, novembro, dezembro, por aí. Olha, gente, eu tenho que pesquisar no Google para saber qual que foram os furacões mais letais que teve. Mas o Katrina com certeza está em um dos mais letais que teve. Eu ouvi falar uma fala do presidente agora, o Joe Biden, que é presidente dos Estados Unidos, e diz que o Ian diz que foi o mais letal de todos. Eu não posso discordar e nem concordar com ele, mas eu acho que mais letal, teve alguns que foram mais letal. E é a ponto talvez até de eu pesquisar. E, gente, deixa eu contar umas duas experiências que eu tive em estudos meus sobre tornado e furacão. Ah, Em 1999 teve uma cidade, acho que foi Oklahoma, não sei que cidade que foi atingida por uma série de tornados que foram, devastaram tudo. Acho que umas cidades americanas. E, gente, eu olho e vejo tudo isso daí com ceticismo. Lembre-se que de uns anos para cá, a formação de alguns furacões mudaram bastante. E dá para ver o Mértil, aquele furacão que deu lá no Haiti. O Mértil foi um furacão terrível que deu na cidade do Haiti e ele chegou aos Estados Unidos. Mas olha, eu tento analisar e vejo o ponto porque os últimos anos, a não ser aquele papelão que foi feito dentro de Nova Orleans em 2005, que na verdade até meio que moveu em relação ao povo americano, mas quando tá para acontecer esse tipo de desastre, o que eles mandam? Eles mandam um avião para sobrevoar o olho do furacão. Então, um avião vai sobrevoar o olho do furacão para que eles consigam ter uma noção de como que é o monstro que está cedendo, porque está adentrando o solo americano. E esses aviões, eles são muito bem preparados, são os aviões tão bem preparados, são pessoas preparadas. Isso são os famosos twitters. Que seria twitters? É caçadores de tornados. Ou seria caçadores de tornados, de furacão. Depende muito o que eles forem a caçar. E aí a FEMA, acho que a FEMA no negócio lá, né, o negócio do meio ambiente
dos Estados Unidos, ele sempre manda esses aviões para ir lá para sobrevoar a essas séries de furacão. O que surpreende, na verdade, não é a condição deles ir fazer esse trabalho, porque eles precisam fazer esse trabalho, porque o trabalho deles depende muito, porque eu acho que o trabalho ele é radical, só que o que acontece? O avião ele entra dentro do olho do furacão, então o furacão está aqui e o aviãozinho está aqui, ó, dentro do olho do furacão, entrando para colher informações sobre o furacão. E os últimos anos, o governo dos Estados Unidos mudou muito em relação à política deles. Não esperam se o furacão ele desce ou sobe de intensidade para tirar a população. Então, na verdade, ele já faz um trabalho preventivo já para evitar maus maiores. O que seria maus maiores? Seria a morte de pessoas e um monte de coisa. E é claro que algumas dessas pessoas geralmente elas são retiradas a tempo. Acho que foi em 2004, e vou ter que ver aqui que eu tenho numa revista, acho que foi o Ivan que entrou nos Estados Unidos e matou 27 pessoas tempos depois. E em 2015, quando eles colocaram Patrícia como um furacão de altíssimo perigo iminente. Aí em 2017 teve uns 2 furacões que adentrou os Estados Unidos, que até gerou até reportagens pela revista Veja, acho que foi o furacão Harvey, que deu nos Estados Unidos em 2007. Agora eu não estou bem lembrado sobre ele, mas teve um furacão chamado Harvey e teve mais um outro furacão que deu também lá nos Estados Unidos em 2017, que deu em 2017. Na verdade, eu não pesquisei muito, mas eles colocam o Harvey como o Harvey sendo um furacão perigosíssimo. E não interessa muito se ele está em quanto que ele está, se ele está 1, 2, 3, 4 ou 5, porque 5 é perigo iminente. É que nem um terremoto. Furacão, tanto o terremoto, ela é dado uma escala. A escala do furacão vai até 5. E a escala do terremoto vai até 9. Então vamos supor se entre o terremoto e um furacão chegar de categoria 5, se dá um terremoto de ponto 9, 9 categoria 5, são categorias devastadoras que adentram um furacão de categoria 5, e isso daí já aconteceu já em algumas ocasiões. Claro que tem informações aqui que eu estou passando para vocês neste momento no canal que a ponto de eu estudar. Eu tenho que estudar essas informações que eu estou passando para vocês aqui, porque senão não adianta eu chegar aqui e passar um monte de informação, mas tem muitas coisas que eu vou estudar ainda. Eu estou só nessa semana especial sobre terremoto, e é uma semana que está sendo bem corrida em relação a isso daí, porque não só atualização lá do IAMA também, eu tenho que atualizar o Júlia, tenho que atualizar também, acho que amanhã vou ver se consigo atualizar a situação aqui em Santa Catarina e no Paraná, e é isso daí. Gente, boa noite, finalmente saiu o vídeo que eu tanto esperava. Foi meio difícil, mas saiu.